Olá, começa agora mais um programa Destaques. Estamos no mês de combate às doenças renais crônicas, que atingem hoje mais de 10 milhões de pessoas no Brasil. Aqui em Fortaleza, especialistas foram até um shopping fazer um alerta sobre a importância da prevenção. Em meio ao movimento intenso de um shopping, uma ação para falar de saúde, a dos rins. Tudo que nós nos alimentamos e que o organismo não é aproveitado, o sangue, com a ureia, com a creatinina, que são substâncias que não são aproveitadas no nosso corpo, ele é um filtro do nosso sangue, né? Então, atente para isso. Nós temos que estar sempre cuidando desse filtro para ele tirar essas escórias, essas substâncias que não são aproveitadas pelo nosso corpo. Um órgão útil, um órgão nobre e, porém, muito negligenciado por todos nós. Profissionais das áreas de nefrologia, enfermagem e nutrição fizeram testes para investigar a saúde dos rins dessas pessoas. Dona Elizabeth foi uma das que fizeram questão de participar. Eu acho muito importante você sempre estar se cuidando, fazendo o exame, procurando, principalmente quando a gente chega numa idade dessa. Eu estou com 68 anos, mas desde os meus 35 que eu venho buscando as melhores condições de vida para não ter tanto sofrimento na velhice, porque minha família toda é hipertensa. De acordo com a doutora Regina Garcia, médica nefrologista e vice-presidente da Fundação do Rim, a preocupação da paciente tem fundamento. A hipertensão é um fator de risco para as doenças renais. A gente evitar o sobrepeso, evitar a hipertensão, a glicemia, controlar a glicemia. Aqui no país, a estimativa é que 10 milhões de pessoas tenham algum problema nos rins. Os médicos fazem constantemente um alerta sobre a doença renal, porque sabem do impacto dela na vida do paciente e também de toda a família. O primeiro impacto é na profissão do indivíduo, que o indivíduo vai ter que passar, se for ter que fazer hemodiálise, são 12 horas por semana ligado numa máquina, né? E isso sofre a família toda em relação a dar o suporte que esse parente necessita. Um simples exame de creatinina, um sumário de urina, você pode saber se você tem algum indício de doença renal. Isso é muito importante porque o diagnóstico precoce é o que é mais importante, porque muitas vezes esse diagnóstico precoce leva a uma cura que você não vai progredir para a doença renal em estágio avançado, que você vai ter que fazer um transplante ou entrar em diálise ou diálise peritoneal. E 2023 começou bem para o mercado de carros usados. Nos 2 primeiros meses deste ano, mais de 2 milhões de unidades foram comercializadas no país. A informação é da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores. Os números são animadores. Comparando com o mesmo período de 2022, o crescimento foi superior a 22%. Os seminovos e usados se tornaram uma preferência, principalmente nos últimos 3 anos. Quem trabalha no setor acompanha esse crescimento. O mercado de seminovo cresceu muito, devido à falta de carros novos no mercado. Então o mercado de seminovos foi alvo de muita demanda. O mercado cresceu, chegou a crescer 20% em 2021, cresceu muito em 2022. E no final de 2022, a partir de setembro, outubro, o mercado deu uma reduzida. O mercado baixou um pouco as vendas, sendo que começou a virar agora uma oportunidade para o cliente. Por quê? Na pandemia, com o crescimento da procura por seminovos, os preços aumentaram muito. O carro seminovo ficou muito caro, sendo que hoje ele já está voltando a uma realidade. O mercado hoje chegou a cair em termos de 15% preços de alguns carros. E isso vira uma oportunidade para o cliente. Devido a ter muita oferta no mercado, é um momento oportuno, apesar das taxas estar um pouco alta, mas nós temos hoje o CPF positivo, onde o cliente que tem um bom nome, o cliente que tem crédito no mercado, ele vai conseguir sim ainda uma boa taxa e ligado a isso hoje a oportunidade no preço do seminovo, que se ele vier ele vai conseguir comprar um carro com um preço excelente. Carlos Wellington tem uma loja no bairro Guararapes, está há quase 30 anos nesse mercado e passou pelas várias fases desse tipo de comércio. A gente está no mercado há 27 anos, a gente foi 7 anos e meio vendedor, hoje estou há 20 anos como diretor comercial aqui da KF Veículos. Estamos com estoque bem variado, como eu lhe falei,
Nós temos, a gente fala sempre que a realização do seu sonho, não importa qual seja ele, vai estar aqui no nosso estoque. Nós temos do sedã, ao SUV, a caminhoneta, e hoje eu posso falar com propriedade para o cliente, quem acompanha inclusive os preços do nosso site, ele vê que nós temos ofertas realmente oportunas e nós temos veículos que eu posso dizer com preço de quase 18% abaixo de 2021. A tabela FIPE, que traz os preços médios dos veículos e impacta nas negociações, está baixando. E o momento é de oportunidade para quem deseja comprar o modelo desejado em bom estado de conservação. A gente entra na precificação. A gente faz uma precificação em Fortaleza, porém também a gente faz a nível Brasil. E como a gente vê a mudança e tabela FIPE baixando, próprias reportagens já de queda de 5%, 10% e eu visualizo até mais. Então a gente se antecipa e já cria aí depois da precificação um preço oportuno para o cliente, para a gente aquecer o mercado, que eu acredito que com o preço mais baixo, oferta e qualidade, o mercado vai reagir forte aí, agora março e abril. A variedade de produtos é muito importante para esse mercado. Nessa loja aqui, por exemplo, no bairro Luciano Cavalcante, a gente encontra os modelos populares, os carros de luxo e até os blindados. Independente do modelo, quem está buscando um seminovo quer, na verdade, qualidade. Nós atendemos várias modalidades do público, né? Do mais simples ao mais robusto, né? Mas, independente de qualquer questão, a qualidade sempre em primeiro lugar. Sempre almejo isso, a qualidade dos veículos, a quilometragem autêntica, né, original, a parte de bancada, então o carro em perfeito estado. Antes é feita uma inspeção, né, olhamos e verificamos todos e qualquer item e com certeza são sanados antes de ir para a venda. Esse aqui é uma raridade, um Voyage de 1995 com pintura impecável e com apenas 35 mil quilômetros rodados. A dica do Marcelo, experiente no ramo, é ter sempre atenção ao analisar o carro usado, em especial a quilometragem. Primeiro ela tem que fazer uma pesquisa de um modo geral, né, para saber de onde ela está comprando. E depois, facilmente, ela vai saber de onde é que vai ter os carros com melhor qualidade para ela adquirir. E cresce a busca por imóveis de primeira moradia na região do Porto das Dunas. O corretor de imóveis Sérgio Silveira esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes. Pois é, Sérgio, falando sobre o mercado imobiliário, a gente tem aí, muito se procurou no período da pandemia a questão da segunda moradia. Uma tendência que já começou, que ficou, que agora parece que permanece, né? Como é que tem sido esse momento para vocês no mercado imobiliário? Naquela região específica que a gente atua, né, que é a região do Porto das Dunas, me especializei ali naquela região, já venho atuando aí há 10 anos, e a gente está vendo uma certa mudança, né, no mercado, que seria qual? A tendência das pessoas que estão buscando mesmo para residência. Então é uma mudança muito bacana, que a gente vem notando aí há uns 6 meses já, essa tendência. Eu acredito que um dos fatores seja a infraestrutura, o crescimento da região, dentre outros, né? Pois é, a gente vê muito isso, né? Quando uma determinada região começa a desenvolver, né, o acesso mais facilitado, os serviços mais voltados para lá, a gente tem shoppings, né, o momento do comércio também expandindo, a tendência é as pessoas também irem morar, né? E como é que tem sido a procura de moradia nesses locais? Se existem serviços diferenciados voltados para quem quer morar por lá? Em relação a serviços, eu posso dizer assim, como restaurante, ainda tem muito o que crescer naquela região. Mas o que a gente está notando, né? Primeiramente, a distância, né? Que de Fortaleza, eu acredito que vai ser na média de 22 quilômetros, né? E outro ponto é a duplicação, né, da avenida, que ficou muito bacana, o acesso muito bom, não pega engarrafamento. E você tem uma vista, né, para quem vai, você não pega engarrafamento nenhum nos horários de pico ainda, né? Porque é uma região que está crescendo muito. Mas, independente disso tudo, em serviços ainda precisa de mais restaurantes, mais, tipo assim, uma empresa grande de restaurante, mas supermercados, já tem 2 grandes supermercados de grande porte que estão em fase, né, que um deles vai ser inaugurado, acredito, nesse mês ainda, e o outro está previsto esse ano para a inauguração, já possui Pague Menos, farmácia, né? Ainda falta colégio, alguns outros negócios aí que, para quem mora, é uma comodidade.
Mas assim, a gente está sentindo que apesar de tudo isso, de todas essas, como é que se fala, carências ainda, né, para um bairro ser um bairro bem estruturado, a gente está notando que o pessoal abdica ainda essa falta, né, que tem hoje para morar com qualidade, né, onde tem uma praia limpa, né, que você é um bairro que começou como um loteamento, então não tem muita invasão, é um bairro bem seleto. Infelizmente, em relação à infraestrutura, a gente ainda deixa um pouco a desejar, né, mas assim, a boa notícia, né, parabéns aí também para o prefeito, para a Prefeitura de Aquiraz, que chegou agora, está previsto a parte de pavimentação, saneamento da região, né? A demanda vai indicando, né? A partir do momento que as pessoas estão indo, Isso. As demandas vão mostrando, né, as necessidades, ampliação, melhorias, né? Com certeza, com certeza. E nesse caso, quem procura para lá? Você falou muito nessa mudança, né, de perfil, que agora as pessoas vão para a primeira moradia, né, do que na segunda. Existe também a segunda, mas a primeira moradia. Qual é esse perfil? São famílias, são pessoas que vão alugar para a temporada, ou então elas vão... Quem é que é essa pessoa que está indo para lá? O bacana que a gente identifica é que não é só um perfil específico. A gente vê muito pessoas idosas, né, que estão procurando qualidade de vida, que estão se aposentando, querem morar perto da praia. Tem outro ponto também que eu acho muito legal, que os resorts de lá são diferentes, né? Diferentes que eu falo num ponto de nenhum condomínio aqui em Fortaleza tem tanta infraestruturas que os resorts do Porto das Dunas oferecem. Um deles que eu posso até mencionar aqui, quadras de tênis, né, que não são todos os condomínios aqui que possuem, são a minoria de condomínios aqui, eu acho que eu conto no dedo, que possuem quadras de tênis, um restaurante, né, que funciona dentro do condomínio. Então, são devido a isso e outras comodidades que tanto os condomínios e os apartamentos alto padrão lá na região oferecem, e não só isso, né? A vantagem, às vezes, eles procuram também casas em condomínios, porque tem a praia, uma praia gostosa, né? O único ponto assim, negativo mesmo da moradia lá que eu via, que era um que a gente reclama muito nos grupos lá da região, fica falando essa parte, né, da infraestrutura. Foi legal que a gente até mais cedo aqui, quando a gente chegou, estava falando do toró aqui, né, da chuva, né? Que está chovendo muito aqui na nossa região. Então, quando chega nessa hora de chuva, infelizmente, fica uma situação bem complicada lá, viu? Mas aí são modificações que precisam ser observadas, né, para poder ter essa melhoria, porque todo mundo ganha, Com né, uma certeza. vez que está tudo ok, né, assim, a gente vê a procura aumentando, o turismo aumentando, as pessoas indo morar também. E como é que está esse momento do mercado imobiliário também para vocês, assim, o trabalho que vocês estão realizando, como é que tem sido essa busca, como é que é o campo de atuação, no caso você, Sérgio? Pronto, o nosso campo de atuação lá é muito amplo, né? A gente se especializou numa região, apesar, como já havia dito, né, a gente também atua, graças a Deus, em outras regiões aqui em Fortaleza, regiões metropolitanas também, Eusébio, Meireles, né, mas lá a gente atua num leque muito amplo, né, de terrenos a casas, a apartamentos, então a gente identifica todo tipo de clientes, né, que um deles é o cliente que quer um terreno, aquele cliente que quer o terreno, que quer construir um prédio, a gente acaba atendendo também, o que quer fazer um restaurante, ou fazer um comércio, uma pousada, aquele cliente também que quer uma casa, quer morar casa solta. O legal, assim, né, o mercado imobiliário, ele oscila muito e tem várias mudanças, né? Há um bom tempo atrás, a gente tinha uma dificuldade enorme para vender casas soltas, né? Devido à falta de segurança, até para o pessoal de fora nem tanto, mas o cearense mesmo sempre ficou um pouco mais receoso, né, em relação à segurança. E a gente notou que até as casas soltas houve um grande aquecimento também, aconteceu as vendas, fluíram e assim nos impressionou bastante. Assim, foi uma coisa que foi uma mudança que durante o tempo foi muito benéfica, né? A gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. O direito ao saneamento básico é garantido pela Constituição Federal, mas, infelizmente, o crescimento cada vez mais desordenado das grandes cidades e a ineficiência do serviço público impedem que esse direito seja assegurado a toda a população.
Aqui no Ceará, uma parceria público-privada abastecida com tecnologia promete melhorar a qualidade desse serviço, universalizando o saneamento para mais de 1.100.000 cearenses nos próximos 10 anos. Esta aqui é uma das dezenas de estações de tratamento de esgoto do Ceará. Ela fica no bairro Distrito Industrial, em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. O controle do saneamento público de qualquer município passa por uma estação desse tipo. Para que exista tratamento de esgoto na sua casa, essa engrenagem precisa funcionar. O Fernando é diretor da empresa terceirizada que atualmente controla essas estações em 17 cidades da região metropolitana de Fortaleza e do Cariri. Para melhorar a qualidade do serviço, a empresa prioriza equipamentos modernos, como este drone, esta câmera com visão de 360 graus e alta precisão, e também este óculos em 3D. Um trabalho que muitas vezes duraria 5, 6 meses, hoje é possível fazer em um mês. O nosso principal objetivo é encurtar o prazo da operação assistida para 90 dias, né, que é um prazo muito rápido, a partir de toda a demanda que nós temos aqui no estado, e a partir daí começar essa operação definitiva fazendo os investimentos, as obras, as melhorias, né, que trazem tanto impacto à população. A operação assistida a que o Fernando se refere é o reconhecimento dos equipamentos e dos sistemas de tratamento da Companhia de Água e Esgoto do Estado. Em breve serão aplicados R$2.600.000.000 em execução de obras. Tudo isso por meio de uma parceria público-privada com o governo do Ceará, para melhorar a qualidade de vida do cearense. Isso porque, segundo o IBGE, 58,2% dos cearenses não possuem saneamento básico em casa. O número representa, atualmente, mais de 6 milhões de pessoas. Cada QR Code desse aqui representa um ativo, ou seja, um equipamento da estação de tratamento de esgoto. Se tem QR Code, é porque o equipamento foi mapeado. E por falar nesse mapeamento e nesses ativos, aquele painel elétrico ali, por exemplo, é um desses ativos. Ele fica sendo mapeado e monitorado constantemente de acordo com as manutenções em cada estação, para manter os ativos atualizados. A partir daí nos permite, né, que a gente chama de eficiência operacional, que é identificar os ativos, as bombas, os equipamentos, os painéis que apresentam a maior recorrência de problemas e a partir daí fazer os investimentos corretos para trazer uma eficiência da operação. Tudo isso se traduz na melhoria contínua da prestação de serviço aos clientes. A tecnologia implementada no Ceará também é facilmente acessada pelo smartphone. Quanto mais próxima, gêmea a maquete for do mundo real, melhor deve ser a qualidade de tratamento do esgoto. Por isso, a expectativa passa por ter em breve essa mesma tecnologia sendo usada na capital cearense. Ao todo, identificamos mais de 100 plantas, catalogamos todas as estruturas, identificamos essas maquetes digitais e, considerando os ativos, né, que são as bombas, os equipamentos, os painéis elétricos, por exemplo, são mais de 5 mil ativos que foram mapeados. Nós estamos na fase final, concluímos boa parte das plantas, estamos agora fazendo alguns ajustes finos para que a maquete digital que será criada, a gente tenha certeza que é uma maquete seja um gêmeo digital realmente. O grande desafio, além de ter esse mapeamento digital, é desenvolver projetos, é a questão da mobilidade urbana, que a gente precisa estar se conversando bastante com os municípios. Então, é um trabalho que acontece de mãos dadas, com a CAGES, com os municípios, para que a gente possa entregar um benefício à população, que é o benefício do esgotamento sanitário, tão importante hoje, né, para a saúde, para a qualidade de vida, por exemplo. A Prefeitura de Fortaleza vem impulsionando capacitações, acesso ao crédito e o empreendedorismo, com ações como as quase 4.000 vagas para cursos profissionalizantes abertas no começo deste mês. Sobre o assunto, eu conversei com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, Rodrigo Nogueira Diogo, que esteve aqui na TV Otimista. Acompanhe. Como é que tem sido esse momento? A gente está aí muito satisfeito, né? A gente terminou aí os 2 anos de gestão do prefeito Zé Sarto com mais de 40.000 pessoas capacitadas, né? Somente com o Sebrae 38.000, mais em torno de 5.000 com o Senac e com o Senai, né? E assim, não é só a capacitação pela capacitação, é também uma capacitação, a gente pode dizer, de muita qualidade, né? Porque todas com o Sistema S, que é que melhor capacita
realmente é o Sistema S. Então, a gente está muito feliz. Isso se reflete diretamente nos números como do CAGED, que é o órgão do governo federal que mede a geração de empregos. Fortaleza bateu o seu recorde de geração de empregos em 2021 e em 2022. Para você ter uma ideia, a gente, nesses 2 anos, gerou mais empregos do que nos últimos 10 anos para trás. Então, assim, a gestão do prefeito Sarto tem sido uma gestão que tem sido notabilizada por isso, por dar oportunidade para todos e por gerar realmente muito emprego. Pois é, a gente vê, né, que a importância da capacitação, né, para se ter uma população mais qualificada para a geração de emprego, é bem essa ótica mesmo que tem se trabalhado, né? A gente tem trabalhado muito, né? A gente sabe que de cada 10 empregos, 7 são gerados por pequenas empresas, né? Pequenas e microempresas. Então, nesses primeiros 2 anos, a gente focou muito nisso, sabe? Realmente, a gente qualificou muita gente, foram mais de 7 mil créditos, somando Nossas Guerreiras e o projeto Mulheres Empreendedoras e Bairro Empreendedor. Então, assim, a gente apostou muito no pequeno, e esse pequeno empreendedor está dando um resultado para a gente maravilhoso, porque realmente Fortaleza hoje, a gente conversa muito com secretários de outros municípios, ainda ontem estava falando com a secretária de Salvador, a Mila, se destaca como a capital do emprego. A gente terminou como a capital norte-nordeste que mais gerou empregos disparado, certo? E assim, se a gente for analisar, muito de virtude da quantidade de capacitações, eu acho. E aí, secretário, a gente queria conversar um pouquinho sobre cada um desses programas, projetos. A gente tem agora no mês de março, né, um mês voltado para as mulheres, mulheres guerreiras, né? Como é que tem sido esse trabalho de vocês junto às mulheres? Olha, a gente tem tido um trabalho, assim, muito gratificante, né? Já qualificou somente nesse programa 28 mil pessoas, tá certo? Mulheres realmente da periferia. Eu costumo ir visitar as turmas e a gente se emociona realmente com as histórias, cada uma com uma história mais interessante do que a outra, né, de superação. Muitas delas viviam em situações muito delicadas com seus maridos e com esse projeto conseguiram, fora a independência financeira, se libertar de situações realmente que quando a gente ouve é até emocionante de ouvir. Então, assim, a gente tem uma proximidade muito grande, todas elas estão em grupos de WhatsApp com a gente qualifica elas, a gente bota elas dentro dos grupos, elas se ajudam. Ainda agora, domingo, eu estava numa feira visitando elas, a gente promove feiras e participa também de feiras da iniciativa privada com elas, dando a oportunidade delas também, além de a gente qualificar, de dar o recurso e de fazer uma consultoria, a gente também consegue botar elas em pontos de vendas. A gente tem alguns boxes na beira-mar que elas usam revezamento, a gente tem feiras aí que a gente faz pela SDE mesmo e participamos de feiras como feira delas, Feira Aue, enfim, algumas feiras que cedem para a gente gentilmente boxes e elas podem ir lá de forma gratuita e oferecer esse produto e é como ela diz, não é só a venda em si, né, o lucro da venda, é o fato de estar ali mostrando o produto delas para a sociedade em geral, que muitas vezes não tem oportunidade de ver. Se mostrar, se sentir participante, né? Estar dentro da comunidade, mostrando o seu trabalho, tudo essa questão dessa ação que vocês estão realizando nas comunidades, nos bairros. Como é que tem sido esse momento? Olha, tem semanas que a gente já chegou a dar 48 turmas de capacitação espalhadas na cidade inteira. Fortaleza tem 121 bairros. A gente já capacitou em todos os bairros de Fortaleza. Só tem um bairro que não tem ninguém que recebeu crédito ainda, mas já chegamos em 120 bairros que receberam crédito. Então é muito gratificante quando a gente vai num bairro e a gente vê aquela plaquinha que a gente cansa de ver na cidade, que a gente, todas elas recebem uma plaquinha, a gente vê no negócio delas que é uma plaquinha de um projeto incentivado pela prefeitura, que muito orgulha a mim também, ao prefeito que tem esse projeto como um queridinho dele e realmente vem dando certo. E a gente está muito satisfeito, não só com isso, mas com o impacto no emprego da cidade, porque essas mulheres estão gerando empregos informais às vezes, mas muitas vezes formais. E todas essas pessoas, elas têm que virar MEI. Então, elas estão formalizadas dentro do mercado de crédito e de trabalho também. Lembrando um pouquinho como é que funciona o Nossas Guerreiras, né? Isso, como é que ele funciona, como é que a mulher chega até esse contato? Muito simples. Site, se cadastra no site de um curso lá de elaboração de planos de negócio com o Sebrae, no nosso site mesmo do Fortaleza Capacita. Tanto pode ser online como presencial. Ela escolhe, depois que ela tem o curso, é um curso básico de 8 horas, curso básico de negócio que a gente fez junto com o Sebrae. Recebe o diploma, dá entrada no site com a proposta de negócio que a gente ensina no curso a fazer, rapidamente, ou se tiver que mudar alguma coisa no que na documentação ou plano de negócio, a gente avisa, ela muda, ou já é aprovada direto, recebe o crédito, e quando ela vai assinar o contrato, ela já tem marcado naquele dia a primeira consultoria dela com o Sebrae também. Então, assim, a gente faz todo o monitoramento, porque a gente não quer criar dívida, a gente quer criar cases de sucesso, que elas possam empreender e se tornar independentes, e que o negócio delas de fato prospere.
E tem se mostrado algumas pesquisas voltadas a isso, né? Que a mulher ela tem um cuidado maior, né? Ela pega aquele crédito e ela devolve, né? Ela tem um cuidado maior com relação à utilização daquele crédito, né? Com certeza, elas estão muito disciplinadas, certo? E veem isso como uma oportunidade aí de mudar a vida delas. E vem mudando a vida realmente de muitas famílias. Secretário, e nessas ações da Prefeitura agora para o segundo semestre, o que a gente tem de programação? Olha, como eu te falei, a gente focou agora nesses primeiros 2 anos muito na questão de pequenos empresários, né, micro e pequenos empresários, temos nossos guerreiros, temos Capacita, tem um projeto também que é muito bacana, que é o Costura no Futuro. A gente montou aí na cidade já 8 ateliês de costura para as mulheres usarem de forma compartilhada. A gente vai expandir para, até o final desse ano, 20 ateliês. E a gente está contratando uma consultoria, está em licitação, que vai dar uma consultoria para que esses ateliês, 2 ou 3 mais perto, virem cooperativas e elas possam vender diretamente para o digamos, consumidor final e para as lojas de Fortaleza, diretamente, sem ter que passar por atravessador nenhum. Mas, falei que de cada 10 empregos, 7 são criados por pequenos empreendedores, mas tem 3 que não. Então, ainda no segundo semestre do ano passado, a gente debatendo muito com a Câmara dos Vereadores, agradeço muito ao presidente Gardel, na época ainda era o Antônio Henrique, mas o Gardel também ajudou muito como líder na época que era, a gente aprovou várias leis de incentivo fiscal. Então, agora já, na semana que vem, a gente está começando o nosso roadshow, apresentando para os empresários cearenses todos esses incentivos fiscais que foram aprovados, tanto para a questão da hotelaria na cidade inteira, como para a hotelaria na Praia do Futuro, área de TI, Praia de Iracema. A gente tem uma legislação fiscal campeã, que quem quiser empreender em Fortaleza vai ter todos os benefícios que merecem. A gente também está fazendo uma parceria com o BNB para ele participar desses roadshows. A gente sabe que muitos desses investimentos necessitam de financiamento. Tá? Então, a gente, além do incentivo fiscal, vai estar em parceria com o BNB e oferecendo para o empresário cearense e também para o empresário de fora. Também vamos fazer esse mesmo tipo de roadshow em São Paulo e na Europa, no segundo semestre. A gente quer trazer investimento novo para Fortaleza. Acho que a gente já está, lógico, sempre tem uma demanda maior, mas a gente está trabalhando, já tem um trabalho formado, digamos assim, no automático, para os pequenos empreendedores e agora vamos focar também nos grandes empreendedores. Só para reforçar, quando eu falo que a gente tem um trabalho formado nos pequenos empreendedores, nós estamos agora mesmo, passou a lei na Câmara, nós estamos em vez de assinar o maior contrato da história de capacitação e de feiras. A gente está fazendo um contrato com o Sebrae, parceria, no total de mais de 15 milhões de investimento, para 23 e 24. A gente vai dar 20 feiras nos bairros, certo? Vamos ter 4 grandes eventos, de eventos para os pequenos empreendedores e iremos dar mais de 80 mil vagas de capacitações para eles dentro desse novo convênio com o Sebrae. Então a gente entende que esse vetor da economia, que é importante, que gera muito emprego, nós já estamos atendendo bem. Focar agora também nos maiores, que eu acho que nos 2 primeiros anos a gente poderia ter trabalhado melhor. Também temos agora várias PPPs em andamento, estamos agora terminando o prazo de estudos para a PPP dos terminais de ônibus, concessão dos terminais. A concessão dos espigões da Beira-Mar já está marcada a abertura para o dia 4 de maio. Também a do Zona Azul está em prazo final de entrega de estudos. Já temos um também para a PPP de energia, para geração de energia distribuída para as escolas, que já está no TCE, terminando o prazo. A gente vai receber de volta, já vai lançar o edital. Então a gente aposta muito também no grande empresário, nessas PPPs, que eu acho que tem um potencial de trazer muito investimento novo para a cidade. É uma parceria importante, né, de todas essas frentes, digamos assim, para a gente poder conseguir fazer o desenvolvimento da cidade, né? A gente tem que pensar no pequeno, né? A gente, quando está num carro como eu estou, que agradeço todo dia ao prefeito Sarto ter essa oportunidade de estar mudando a vida de muita gente, se de alguma maneira a gente tenta mudar, a gente tem que estar atento a tudo, certo? Seja ao pequeno quanto ao grande, e estar muito atento ao que a população fala para a gente. Eu já fui em mais de 80 bairros, certo? Converso com todo mundo, do mais pobre ao mais rico. Então a gente tem que estar principalmente ouvindo muito, porque o povo sabe muito mais do que a gente. Então quanto mais a gente ouve, mais a gente vê a necessidade que nossa cidade tem. Temos um déficit histórico, Fortaleza é o maior PIB do Nordeste hoje, mas ninguém pode tapar o sol com a peneira e achar que está tudo bem. Nós temos que trabalhar e muito para mudar a vida do nosso povo. A gente teve aí, inclusive o senhor falou também nas suas redes sociais com relação aos dados, né, do CAGED, de emprego aqui em Fortaleza se destacou. Quais são os desafios agora também? Olha, assim, eu me orgulho muito do CAGED, até alguém brinca, diz que eu sou obsessivo por isso, mas não é não. É porque isso mostra como a gente está conseguindo ver em números o trabalho da gente. E é muito gratificante quando a gente vê que Fortaleza, como eu estou te falando, nós geramos mais emprego na gestão do prefeito Zé Sarto do que nos últimos 10, 12 anos. Isso é muito. Nós geramos somente nos últimos 2 anos, entre vagas de empregos abertos e fechados, o saldo, mais de 74 mil empregos. É muita coisa, pessoal. Se você parar para pensar, a Fortaleza tem um estoque de 680 mil empregos, dos quais mais de 10% desses empregos são gerados pela gestão do prefeito Sarto. Pouca gente vê isso, mas eu, como secretário, tenho que ver. Fortaleza também
é a cidade que tem o menor desemprego no norte e nordeste das capitais. Nós temos desemprego, a taxa de desemprego de Fortaleza hoje é 7,4%. Ela é menor do que a do Brasil, menor do que a do estado do Ceará e muito menor do que a das capitais do Nordeste. Então, assim, é importante que a população veja isso, mas saiba e fique tranquilo que a gente não está achando que está tudo bem, não. A gente quer bater os recordes da gente de mais capacitação, mais emprego, porque a maior libertação que o ser humano tem não é o Auxílio Brasil, não é o Bolsa Família, a gente toda eleição vê isso, é sim o emprego e a qualificação, porque isso ninguém tira dele. E aí, nesse momento desse trabalho de vocês, como é que é o trabalho integrado com as secretarias também, junto nesse sentido? Cada uma falando, conversando entre si. Olha, eu tenho um diálogo muito franco com a Secretaria de Governo, o secretário Renato Lima está comigo todo dia, a gente se fala pelo WhatsApp 1000 vezes. A secretária também, a Manuela Nogueira, também o tempo inteiro falando no WhatsApp, a gente tem uma integração muito grande com eles e também com o prefeito. Eu já estou da gestão anterior, então todos nós já estávamos. Então a gente tem um grupo aí de 5, 6 que a gente está se falando o tempo inteiro, 28 horas por dia, sábado, domingo e feriado. Então eu posso dizer que a integração nessa gestão ela é muito boa, tá certo? A gente sabe que sempre pode melhorar, mas acredito que a gente esteja bem integrado e que o prefeito também está muito atuante e sempre pensando que a gente pode sim e deve sim apostar no nosso empreendedor. Ainda semana passada eu tive com o prefeito em 3 agendas diferentes, com 3 grandes empresas que estão vindo instalar no Ceará. Um data center que vai investir mais de 100 milhões de dólares na Praia do Futuro, certo? Terreno comprado. Foi lá no prefeito, ficaram encantados com o prefeito, já estão pensando em expandir. Um grande grupo de supermercados de fora que está inaugurando aqui 2 unidades e após a conversa com o prefeito já se comprometeu a abrir mais 7 até o final do ano que vem, certo? E também com um grupo chinês que está vindo fazer investimentos aqui na área da energia. Então a gente está realmente trabalhando muito para captar também grandes investimentos para o Ceará, para Fortaleza, que eu acho que a gente tem como, e a gente é um hub aéreo, é um hub também de cabos, tá certo? Então a gente tem que apostar na nossa cidade, que a nossa cidade é um case nacional de sucesso, sempre ressaltando que temos um déficit histórico, temos que melhorar. Ninguém está vivendo na Suíça nem na Noruega, não. A gente não está enganado com isso, não. Mas também temos que reconhecer os acertos e buscar sempre melhorar. A gente tem em Fortaleza nesse digamos, destaque, né? Tem energias renováveis, tem a questão também do cabo, com relação à fibra ótica, aos cabos, né, submarinos, enfim, com relação a tudo isso. E o turismo também muito forte, né? O comércio também muito forte. São grandes potencialidades para se trabalhar, né, secretário? Olha, a parte de turismo, depois da Beira-Mar nova, né, todo mundo que vem fica encantado com o nosso Beira-Mar. Já às vezes não valoriza tanto porque ele está acostumado, mas a Beira-Mar está um espetáculo, né? Só para fazer uma propagandazinha da gente aqui, nós qualificamos todos os permissionários da Beira-Mar. Ali todo mundo bateu a permissão, juntamente com a Regional 2 de Cesáreo Rendes, nós qualificamos todos eles com o Sebrae. E agora, através de um projeto que o prefeito está apostando muito, que é a Valeza Bilíngue, já vamos começar agora a qualificar também todos os permissionários em inglês e espanhol. Então a gente está apostando, a gente tem uma interlocução muito boa com a BH, lá com o Reis Medeiros, com os hotéis, também com os permissionários da Beira-Mar. A gente vai qualificar esse povo todo e com certeza, porque assim, eu sempre digo que não adianta só a obra em si, tem que ter também a aposta no ser humano que está lá tratando no ambiente, que está lá convivendo com o turista, que a gente tem que também qualificar o ser humano. Não é só fazer uma obra e deixar lá achando bacana, não. A obra é importante? Mas qualificar as pessoas também é. Esses cursos bilíngues, o senhor falou, vão ser coordenados pela secretaria? Uma parte do projeto, essa parte sim. Tem outra parte maior que o prefeito vai anunciar em breve, que vai ser em outras. Mas a parte da SDE, a gente vai qualificar esses permissionários todos, tá certo? E também tem outras vagas aí que nós vamos abrir para os integrantes de projetos como Nossos Guerreiros, Bairro Empreendedor. Quem quiser aprender um inglês básico, vai ter a oportunidade. Tenho certeza que o nosso povo vai querer aprender, que o nosso povo aqui ele é muito estudioso. Gosta de conhecimento, né? Nesse caso, secretário, falando sobre a parte ainda do turismo e também da Beira-Mar, né, que está incrível, né? Não tem como você não olhar e não parar. Como é que tem sido pensado também esse novo momento de lá, né? De a gente ver, em qualquer horário tem gente praticando esporte náutico, passeando, fazendo foto, curtindo um pouco a Beira-Mar, né? Foi um momento, um espaço muito vivido e está sendo muito celebrado também por decorrência depois da pandemia, né, desse momento todo que a gente passou. Como é que tem sido esse momento novo agora daquele espaço da Beira-Mar? Olha, eu frequento muito a Beira-Mar. Morei muito tempo ali, hoje em dia não moro mais para trás um pouco, mas ainda domingo agora eu estava lá na Beira-Mar com meu irmão, te dando uma corridinha e tomando água de coco. E eu fico muito satisfeito. Ainda no final da gestão do prefeito Roberto Cláudio, quando se entregou um pedaço da Beira-Mar, eu estava participando lá, ajudando o pessoal naquele momento. Não sei se vocês sabem, a Beira-Mar tem mais de 100 câmeras de segurança lá espalhadas. Nós temos um centro de monitoramento, que segundo a CAF, que é o Banco de Fomento que financiou lá, é referência na América Latina inteira. São mais de 100 câmeras, todos com reconhecimento facial. A gente vê que praticamente não se ouve mais falar de furto na Beira-Mar, tá certo? Então a Beira-Mar hoje
é nova, todo mundo qualificado, monitoramento, segurança, esporte náutico à vontade, com a concessão agora dos espigões, tenho certeza que vão ser 2 âncoras importantes também para melhorar ainda mais o uso. E a feirinha da Beira-Mar é uma loucura, né? Então, estou te falando, a gente tem lá uns espaços que a gente usa em revezamento por nossas guerreiras, as mulheres vão lá e não querem ir embora. O rapaz tem que dar a oportunidade para o outro, é só uma semana depois tu volta, mas é uma loucura, elas ficam maravilhadas e realmente o espaço está muito bacana, até te convido para ir lá comigo, andar lá, tu vai ver como o pessoal lá está empolgadíssimo, a gente estava lá há 20 anos, 30 anos, que estava ali mal alojado, mas agora está vivendo, segundo eles dizem, um sonho que nunca imaginaram nem que fosse viver. E aí, Nossas Guerreiras, elas vão até lá, passam um momento lá, tem um período e depois trocam? Como é que é isso? Elas se inscrevem, certo? E elas fazem um revezamento em várias feiras. Nós temos feiras de terminal de ônibus, tá certo? Todo dia. Na feirinha da Beira-Mar, vamos começar agora a fazer feiras todo mês, certo? Com equipamento da própria SDE. Então, elas usam esse espaço em revezamento. Quem tiver adimplente, tiver em dia, também tem que ter um benefício. O benefício é esse, é participar de todas essas feiras e ter um ponto de venda na área nobre da cidade, que eu acho que todo mundo tem que ter a oportunidade de estar lá vendendo seu produto. E muitas vezes elas nem só vendem produto, eles pegam um contato para vender depois, entendeu? Para gente de fora. Tem muito isso também. Que expande, né, para os outros clientes. Né? Quando a gente apostou nisso, eu apostei muito na venda local. Mas ouvindo elas estão começando a vender para gente de fora, de João Pessoa, de Recife. Então é interessante que a gente apostou no canto e acertou no outro. Pois é, secretário, e nas comunidades, né, nos bairros, como é que é esse trabalho potencializado, assim, de potencialidade de bairros? O bairro determinado é esse o trabalho mais voltado para as costureiras, esse outro mais para o comércio, isso aqui mais para o serviço. Como é que tem esse olhar de vocês nessa pluralidade, digamos assim? Olha, Fortaleza tem um projeto que se chama Meu Bairro Empreendedor. Desde a gestão passada, 10 bairros foram pré-selecionados mediante um estudo, em que todos esses bairros a gente faz a Rua do Comércio, né, que a CENF lá, Samuel Dias faz a obra, mesmo padrãozinho da Beira-Mar, igualzinho, e a gente entra com equipamento, né, um centro de requalificação do empreendedor. O que é isso? Um espaço onde tem qualificação, tem um ateliê, muitos deles têm ateliê de costura no Costurando Futuro, e eles têm a oportunidade de ter ali um ponto de referência do bairro, no que tange a empreendedorismo. E já inauguramos 2, e até o final da gestão do Prefeito de Sá vamos inaugurar os outros 8. Certo? Então, assim, tem essa pegada, né? E tem outra pegada também, que a gente fez um estudo dos bairros que mais têm realmente potencial dessa área de têxtil, e nesses bairros nós estamos instalando os ateliês, certo? Com custo baixo, sempre a gente apostando em locais que a prefeitura já tem, numa escola, no regional, no CUCA, para não aumentar o custo do município. Então a gente bota lá uma ateliêzinha da gente, custos embaixo, só um funcionário, e está rodando e está mudando a vida de muita gente. A gente está, inclusive, estava vendo agora aqui no meu Instagram, a senhora marcou num curso dentro do ateliê do Conjunto Ceará, e outra que marcou também dentro do ateliê lá do bairro José Walter. A gente está no curso com o Senac lá dentro. Então isso aí realmente se você não tem ideia da felicidade que eu fico quando eu vejo isso, certo? O pessoal mudando a vida e a gente conseguindo dar o curso lá dentro, sem que ele tenha, às vezes, que se deslocar. Não vou estar um dia de chuva. Se deslocar 10, 15 quilômetros é um problema. Né? Tipo, dentro da qualificação lá dentro, com certeza a gente aumenta a efetividade. Agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e agora falando dos bancos digitais. O serviço tem aumentado a democratização do acesso ao crédito. Sobre o assunto eu conversei com o CEO da Mentory Bank, Wanderson Aquino. Acompanhe. Esse crescimento dos bancos digitais, a gente estava conversando um pouquinho aqui de bastidor, né? Mas democratizou, né? Trouxe mais acesso às pessoas ao sistema de crédito, de ter uma conta no banco, de poder ser ativo economicamente, digamos assim. Como é que tem sido esse momento de aprendizado, tanto de um lado como do outro, né? Demais. Você imagina que antigamente era muito burocrático você abrir uma conta bancária, seja para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas. Os bancos digitais, eles vieram para revolucionar, trazendo tecnologia, praticidade, velocidade na abertura das contas. O que as instituições mais tradicionais, por já terem se firmado no mercado de um jeito diferente, elas têm até uma certa dificuldade de mudar o processo delas, né? Então, o banco digital ele já nasceu de um jeito de dar velocidade no dia a dia e de incluir. Por isso que hoje no Brasil você tem uma grande totalidade da população inclusa com alguma conta corrente aberta, seja ela normal ou digital. Pois é, e aí a gente fala de contas digitais, né?
do acesso mais fácil, mas também dos golpes que chegam, né? Não tem como, acho que praticamente todo dia a gente recebe informações, né, links que não são cuidadosos, né, não é empresa, são pessoas fazendo golpe. E nesse sentido, assim, qual a importância, né, de você ter uma conta num banco digital, idôneo, né, que seja garantida a questão da segurança do seu dinheiro? Sim. O sistema bancário brasileiro, como um todo, ele é muito seguro, ele é muito regulamentado, ele é muito auditado. Então, o Brasil tem um sistema bancário seguro. O que as pessoas precisam sair é das promessas de grandes lucros, fazer investimento em empresas que não são instituições financeiras ou instituições de pagamento, que não são reguladas pelo Banco Central. Então, a primeira coisa, a regra, é você desconfiar quando a oferta é grande demais. O segundo passo é você verificar se ali é uma entidade regulamentada pelo Banco Central. Se ela for regulamentada, você já tem uma grande segurança, porque o Brasil ele é referência para o mundo em termos de regulamentação e segurança bancária, tanto para os bancos tradicionais como para os bancos digitais. Até mesmo os bancos digitais, eles são muito mais exigidos do que os bancos tradicionais. Como é que tem sido, agora falando de Pix, né? Como é que tem sido esse momento do Pix também para os bancos digitais, assim, esse crescimento, esse boom que a gente viu do Pix, que não tem mais volta, né? Ele veio para ficar. Não tem mais volta. A gente tem um dado de um número que vem caindo em termos da utilização de papel. Hoje em dia, a cada R$1 bilhão que a gente processa, apenas R$5 mil é sacado. Esse número vem caindo mês a mês, por conta do Pix. O Pix ele revolucionou, ele ajuda o dia a dia das pessoas, não só das pessoas físicas, mas dos empresários também. Os empresários, para poder receber o seu recurso, eles tinham intermediários. Imagina lá de um pequeno comerciante que precisa receber uma conta de 20, 30, 50 reais, ele precisava ter obrigatoriamente uma maquininha de cartão, uma pessoa com cartão do outro lado, onde a bandeira do cartão ganhava um percentual, a maquininha ganhava outro e ele recebia com 30 dias. Hoje em dia ele corta o atravessador e recebe o dinheiro na hora, facilitando o capital de giro, né, dando mais lucratividade porque ele gasta menos dinheiro com taxas financeiras. Então o Pix ele veio para ficar e a tendência é modernizar, é entrar com força o Pix Saque, o Pix Troco e ganhar mais mercado ainda. E a gente tem também agora a perspectiva do real digital também, né? As criptomoedas. É um momento novo, né, de digitalização. É um momento novo. Até o Pix ele já é uma forma de mostrar para as pessoas o que vai ser o real digital, né? Ou seja, hoje o Pix ele já transformou a moeda em papel e a moeda digital. O real digital ele vem realmente para fomentar o modelo do Pix, né? O Pix é o ensaio do real digital. E aí, falando um pouco da Mentor, né? Como é que tem sido esse trabalho de vocês? Como é que tem de expansão, de crescimento e essas perspectivas para 2023 agora? Tem sido um trabalho prazeroso e exitoso, porque você imagina um prazer que é você poder ouvir os clientes, transformar os seus clientes no próprio laboratório, você ter uma estrutura com capacidade de modelar o seu produto ao que o cliente precisa. Então, em cada cliente que a gente vai, em cada segmento, as dores são as mesmas, as dores são parecidas. Então, esse cliente ele nos ajuda a ter um produto melhor e, consequentemente, a gente tem uma expansão maior. Então, hoje, eu acho que o grande alavancador da Mentor é a capacidade de ouvir o cliente e a capacidade de botar em prática aquelas demandas de forma transparente e rápida. E aí, nesse caso, vocês estão atualmente em território brasileiro. Onde é que vocês estão localizados? Hoje nós estamos do Rio Grande do Sul a Manaus, em todas as capitais do país, entrando muito forte no interior do país também, com muitas pessoas físicas junto conosco e crescendo a cada mês, aumentando 100% da nossa base a cada 2 meses. E os serviços mais procurados, quais são? Hoje, primeiro local, o Pix é o que bomba. O crédito também é muito demandado, a gente vive um momento de restrição de crédito e que as pessoas procuram muito pelo crédito. E essa parte de seguros também, né? As pessoas estão muito atentas a ter um seguro Pix para não sofrer nenhuma fraude e seguros diversos. Hoje são esses produtos, além da própria conta digital. Hoje, a questão do seguro aumentou muito durante esses anos, a gente vê a pandemia, teve esse impacto aí dos seguros? Teve, a gente vê que todo produto novo que lança, você acaba tendo algum risco. Então o Pix, ele lançou um produto muito seguro, só que acaba tendo algumas fraudes também. Então as pessoas enxergam que com um valor pequenininho ao mês, ela consegue ter mais um seguro para aquela operação que virou constante, né?
O Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Direito do Consumidor, o Procon Fortaleza, alerta para falsas promoções na Semana do Consumidor, que começou no último dia 13 e segue até sexta-feira, dia 17. O órgão orienta que os consumidores fiquem atentos a mensagens de texto e e-mails recebidos que podem conter, além de vírus, clonagem de dados e golpes de falsos boletos bancários. De acordo com o levantamento do Procon, problemas com a publicidade enganosa cresceram 58% nos últimos 2 anos. Em 2021, foram contabilizados 58 registros, enquanto no ano passado, 2022, o mesmo problema somou 92 reclamações. O órgão alerta que consumidores podem realizar denúncia pela Central de Atendimento ao Consumidor, discando o número 151, bem como no portal da Prefeitura, no campo Defesa do Consumidor. Também é possível enviar denúncias de falsas promoções pelo aplicativo Procon Fortaleza, disponível nas plataformas Android e iOS. E para celebrar seus 6 anos de atuação, o Museu da Fotografia de Fortaleza recebe a exposição Homo Sapiens, o homem que sabe o que não sabe, com fotos de Daniel Taveira e curadoria de Diógenes Moura. O repórter Denis Barbosa foi lá conferir. Humanos mostrando o rosto, pessoas escondidas atrás de máscaras, corpos nus ou vestidos de cinza, gente que lamenta a morte, população que festeja a partida para celebrar a vida, rituais pelo mundo que trazem a diversidade de culturas quando o tema é existência humana. Homo Sapiens, o homem que sabe o que não sabe, é a nova exposição do Museu da Fotografia Fortaleza, que completa 6 anos. As imagens são do experiente Daniel Taveira, que não garante um entendimento sobre os vários rituais, mas promete uma mistura de sentimentos. A fé é um dos pilares para a sociedade se organizar dentro do contexto que a gente vive, né? Então, eu acho que a fé é muito importante. Então, a gente vai ver desde rituais extremos, de Índia, né? Os Naga Sadhus, que são um grupo, né, que me chama muita atenção. É o Dia dos Mortos, né? Há rituais como religiões em Israel, a gente vai um pouco para o Nepal, trabalha um pouco o budismo, trabalha um pouco o hinduísmo, trabalha um pouco o cristianismo, trabalha todas essas materializações da fé através de comportamentos humanos. Então é uma exposição muito complexa que vai gerar muito questionamentos sobre a origem da humanidade, sobre fé, sobre rituais. A curadoria da exposição é de Diógenes Moura. As fotografias estão cuidadosamente apresentadas para permitir essa imersão na realidade distante da nossa. Muito importante a gente focar no contexto poético da exposição, né? Que as imagens elas casam com a teoria, né, de Homo Sapiens, né? A formação de toda a exposição ela tem essa complexidade de avaliação humana. Na Índia, Daniel registrou penitências extravagantes que o impressionaram. A capacidade do ser humano de autoafirmação, né, de acreditar em algo, e um desses rituais é o Kumbh Mela, que acontece na Índia, é a maior peregrinação do mundo, que são os Naga Sadhus, são corpos nus, cheios de cinzas de mortos, né? São pessoas, são adoradores de Shiva, né? Que eles dedicam toda uma vida, desde o início, de criança até uma eternidade. Alguns ficam 40 anos com o braço, fazendo sacrifícios, com o braço levantado, outros se enterram do corpo para baixo e ficam dias enterrados. Eles fazem rituais com crânios humanos, né? Então tem o lado bonito, mas tem o lado macabro. Mas essa coisa que me impressionou muito foram os Naga Sadhus. São corpos nus, cheios de cinzas mortuárias, né? As visitas documentadas nessas imagens mostram contrastes, misturas, manifestações desconhecidas do restante do mundo. Na visita ao México, o testemunho de uma festa. Flores, fotografias, joias, comidas e bebidas, objetos dos que morreram.
A exposição inédita, com cerca de 80 fotografias, mostra 8 países de uma forma distante daquela que normalmente eles aparecem para nós aqui no Brasil. Quem visita esse espaço faz uma viagem pela arte, pela história, conhece mais de geografia e tem acesso a muita informação. Você vai, culturalmente falando e geograficamente falando, não é só uma exposição visual, é uma exposição conceitual. Então tem muita informação geográfica, tem muita informação histórica, tem muita informação antropológica, tem muita informação comportamental. Então, assim, a gente vai trabalhar arte, vai trabalhar fotografia, vai trabalhar poesia, mas vai trabalhar muito conhecimento e questionamento sobre a vida humana, né? O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.